O afamado meliante o acusou. Então aqui eu tenho um verbo e tenho sempre que começar pelo meu substantivo, que é quem o substantivo aqui? Meliante. Meliante é o meu substantivo. Perceba que a palavra afamado qualifica o substantivo, tá bom? Então afamado vai ser um adjetivo. E lembrando que adjetivos que são derivados de verbos, ou seja, terminados em particípio, não tem função adjetiva, tá bom? Então, adjetivo sem função adjetiva. O O é o meu artigo porque aponta para o substantivo meliante, tá bom? Quando se disse o afamado meliante o acusou, eu tenho a partícula O que você pode facilmente confundir com um artigo, pode ser... Aliás, só pode ser artigo ou pronome. Perceba, o afamado meliante acusou. Esse O é sinônimo de alguém, não é verdade? Quando se diz que o meliante acusou, quem acusa, acusa algo ou acusa alguém. Quando você diz o acusou, percebe-se que esse O tem função de ele, tipo, acusou ele, ou acusou João, ou acusou José. Por esse O estar substituindo uma pessoa, nós vamos chamá-lo de quê, gente? De pronome. Então, vou colocar assim, ó, pronome oblíquo. Pronome oblíquo. É um pronome pessoal, no caso, oblíquo. Acusou vai ser o meu verbo. E a palavra pelo, como já é conhecido por vocês, é a junção de duas classes gramaticais. Aqui dentro eu tenho a preposição por, mais o que, gente? O artigo o. Então nós vamos chamar isso aqui de preposição mais artigo. Então a gente chama isso de contração, de preposição mais artigo. Pelo e pela. Você tome cuidado, porque assim, você pode pensar, por que não pode existir a expressão pelo o? Tipo, ele fugiu pelo o buraco, pelo o e pelo a, pela a. Já está dentro do pelo, então não vou pôr dois artigos um na frente do outro, né? E é bom sempre você lembrar que após preposições nós temos o quê? Um substantivo. Aprenda isso. Preposição, substantivo vem a seguir. Coloquei aqui substantivo. Certinho? O E com acento é um verbo, ele é na terceira pessoa. O E sem acento a gente vai chamar de quê? De conjunção aditiva, nesse caso, né? Acusou e chegou. Chegar é um verbo e mais à frente eu tenho outro verbo. É bom que você perceba uma coisa, daqui a pouco eu vou para o A. Sempre que um verbo estiver associado às partículas lo e lá, ou nó e na, muita atenção nisso, que depois a gente vai falar sobre colocação pronominal. Viu o ló e o lá, eles têm que estar com hífen na frente, óbvio. Ló e lá pode ser nó e na. Esse nó e na vão ser pronomes, que vão se aglutinar a um verbo. E esse verbo está no infinitivo. Infinitivo. Por que, professor, você vai dizer isso? Porque aparentemente, oi, como ela tá chique. Ray-Ban. Então, esse ló e lá, por que eu estou dizendo que aqui é um verbo no infinitivo? Porque a gente sabe que as terminações do infinitivo é o quê? A R, R, o IR. E você não vê o IR aqui. Mas saiba, esse verbo está no infinitivo. É bom que você já aprenda isso de agora para facilitar a minha vida lá em colocação pronominal. Tá bom? RSZ, exatamente. Ló e lá, nó e na. O nó, no caso o O aqui, vai ser um pronome oblíquo. Perguntar alguma coisa? Ei, Silvestre Stallone. Tá toda motoqueira. Bora aqui. Na frente. O que é o na?
é a junção de preposição mais artigo. E eu sei que a palavra, se vier uma preposição mais artigo, a palavra frente terá que ser o quê? Um substantivo. É muito apropriado que você entenda isso de vez aqui. Porque frente vai dar uma ideia, uma circunstância adverbial, não é? Na frente, não dá uma ideia de advérbio, de lugar, na frente, de fronte, atrás. Mas se vier preposição, vai ser um substantivo. Professor, quer dizer que não tem aqui um advérbio? Tem. Existe um advérbio, só que o advérbio vai ser o quê? Na frente. É a junção dos dois que formam o advérbio. Só item a item nós temos um substantivo. Depois a gente vai trabalhar, a próxima aula vai ser conjuntos. A gente vai pegar expressões e vamos dar valor a ela. Bom? Aqui, agredi-lo. O ló é um pronome. Aqui é a preposição. Aqui é o ló. É verdade. Vamos voltar para ele. Chegou a agredi-lo. Chegar e agredir. Quando eu tiver um a entre dois verbos, nós vamos ter o quê? Uma preposição. Isso aí está no tópico do material de vocês, dos artigos. Sempre que tiver um a entre verbos, esse a vai ser uma preposição. De preposição. E a palavra todos é o que, candidato? Todos. Pronome indefinido. Eu coloquei uma listinha e coloquei não, mas está na outra. Nada, ninguém, tudo, algo. É um elemento que enumera de forma vaga. Pronome indefinido. De forma vaga, imprecisa. E aí, depois que a gente terminou essa primeira parte, ficou alguma dúvida? Precisa de algum esclarecimento? Professor, não sei de nada, estou entendendo tudo. Está enxergando? Quebrou, dormiu em cima do óculos, olha. Para lá. Olha só aqui, ó. A jovem voltou a beber. Nota, o que é que você está vendo aqui? O que é voltou? Verbo e beber. Verbo. O que é que você está vendo aqui? Um a entre verbos. A entre verbos, eu tenho uma preposição. A jovem. Aqui vai ser um artigo. E a palavra jovem vai ser um substantivo, só que eu queria falar um pouquinho com vocês sobre ele. A palavra jovem, se você consultar o dicionário, ele vai classificar a palavra jovem como adjetivo. Jovem, velho, maior, pequeno, menor, feio, bonito. Todas essas palavras são substantivos ou adjetivos, via de regra. Só que nenhuma palavra poderá ser classificada fora de um contexto. Pensa comigo na palavra preto. A palavra preto. A palavra preto no dicionário é adjetivo. Mas comumente no nosso dia a dia é chamado um homem negro de preto. O preto. Posso também utilizar um termo de constituição, a palavra menor, se referindo a uma pessoa que é menor em sua idade. Então eu digo o menor. Agora perceba, qual é a diferença de dizer o rapaz menor qualificando o rapaz, para dizer apenas o menor? O que é que acontece aqui? Eu vou colocar aqui, ó, o jovem menor. A palavra menor qualifica a palavra jovem, dizendo a estatura ou a sua idade. Se o adjetivo menor não tem um substantivo para qualificar, esse que era adjetivo perde sua função adjetiva por não acompanhar um substantivo. E ele próprio se torna o quê? Um substantivo. Portanto, esse tipo de formação de palavra é chamada de derivação que, gente? Imprópria.
é quando uma classe gramatical muda sem mudar a escrita. Aqui em cima você viu a palavra jovem, que é um substantivo que antes era o quê? Adjetivo. Portanto, aqui é um substantivo que você vai ter que colocar aí, ó, derivação imprópria. Mudou de classe gramatical sem mudar a escrita. E quem foi esse espirro? Foi tu? Foi tu, Lucas? Eita, rapaz. É a mudança, né? Tá isso. Vocês entenderam o que eu estou falando? Não, entenderam não. Vou colocar mais um exemplo aqui. Por exemplo, a palavra antes não transmite uma ideia de tempo? O antes, agora, depois, são advérbios de lugar. Aí quando Caetano cantou, olhando antes, o agora e o depois. Essas palavras aqui eram advérbios e agora, por causa do artigo, passaram por um processo chamado de quê? Substantivação. Como é o nome do processo? Não. É uma substantivação, mas como é o nome da derivação? Imprópria. Porque muda de classe sem mudar a grafia. Olha o mosquito da dengue, ó. Não, você vai no hospital, tá cheio, você sai pior do que você entrou, se for. Opa! Mas a escorra direito. Uma coxa. É porque o canal que avisava ele, sei lá. Adoeceu. Adoeceu. Vejamos. A jovem voltou a beber muito. Muito cuidado com essa palavra muito. Muito cuidado com muito. Olha o material, né? A palavra muito, ela pode ser uma função adjetiva ou função adverbial. Esse muito está completando quem? Voltou a beber? Muito. Quem estava bebendo ontem voltou a beber? Muito. Então essa palavra muito completa um verbo, ele não tem função adjetiva. Ele vai ser o que aqui? Um advérbio. Advérbio de quê? De intensidade. Tem função adverbial. Fui à casa dela. Fui é o meu verbo. E eu estou vendo aqui um A com um sinal grave. Nós vamos chamar isso de... Exatamente, é a crase. Mas o que é que tem aqui dentro, crianças? Preposição nessa ordem, viu? Mais artigo. Olha só, a palavra casa... Olha aí, ó. A palavra casa, ela rejeita artigo, não é verdade? Casa, terra e distância rejeitam artigos, exceto se tiverem determinadas. Está determinada? Sim. Olha o dela aqui. O dela é a junção de quê? De mais ela. Ou seja, eu tenho o que aqui? Uma preposição mais pronome. Não é o pronome reto, no caso reto. Assistiu aula em casa? Assistiu nada? Assistiram? A que eu mandei? Eu mandei aula? Mandei não? Casa, vou chamar de substantivo. Não. Ideia de negação, eu vou ter o quê? Um advérbio. Esse a, vamos classificar logo esse verbo, encontrei, verbo. Quando você está falando, não a encontrei, esse a é sinônimo de não encontrei ela, não encontrei a menina, não encontrei Joana. Esse a está substituindo uma pessoa, portanto, esse a vai ser o que, gente? Pronome oblíquo.
Se você não se atentar a essas diferenças, você não vai saber contar, por exemplo, quantos artigos e quantas preposições eu tenho aqui, que é fundamental para o IDECAN. Aí você bota aí um artigo. Tenho que voltar lá. Bom, isso aqui é bom. Lá dá a ideia de lugar, não dá? Aqui, lá, acolá. É o quê? É um advérbio de quê? De lugar. Então, aqui eu tenho o verbo ter e ali eu tenho um verbo no infinitivo. Verbo. Esse que facilmente é confundido com uma conjunção integrante, porque facilmente você consegue dizer tenho isso, não é? Vamos falar para o tio, fala, tenho isso, só mais uma vez, tenho isso. Se dá para trocar por isso, eu tenho uma conjunção integrante, exceto na casadinha que a gente faz, vai lá, ter ou haver, mais que, mais o que? Infinitivo. Sempre que eu tiver essa sequência, ter, mais que, mais infinitivo, esse que será chamado de preposição acidental. Vamos só brincar um pouquinho aqui. Caso se pedisse para contar quantas preposições eu tenho aqui. Teria quantas? Não, na verdade, quantos artigos? Vamos contar? O primeiro a lá, aí você não sabia que contava outro, mas vamos lá. A, dois. Poderia contar o que aí? 1, 2, 3, 4. Ia contar 4 se não soubesse a regra, tá certo? Como a gente está falando em altos cargos para o IDECAN, que vocês estão tentando agora, vai ter com certeza o processo de transformação e equivalência de estruturas. O que é esse processo de transformação e equivalência? Pegar um termo que já existe como tal e transformar em alguma representação simbólica. Muitos dizem que isso é difícil, mas na verdade o difícil é classificar a frase. Não é difícil a fazer a classificação. Eu vou dar o código da primeira e através da primeira vocês vão fazer o código da segunda. Combinado? Vamos começar aqui com a primeira. Artigo, adjetivo, substantivo. Você pode pensar comigo por que o IDECAN fez isso nessa representação? Só até aqui, eu só fiz até aqui. Você pode dizer por que eu representei dessa forma? Você veja, artigo é diferente de adjetivo e aqui é um pronome. Mas perceba, Y para quem? Y para quem? X para quem? Y para quem? Pronome e W para o verbo. Você pode pensar comigo o seguinte, professor, não são diferentes? Olha, se ele disse que artigo é Y, por que ele chamou o adjetivo de Y, se não são artigos? Vocês estão lembrados do PANA? Pronome, artigo, numerar e adjetivo, ela já fez isso. Tudo que é do PANA pode ser considerado a mesma classificação. Ou seja, a mesma função de adjetivo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, vamos lá. Me ajuda a construir o código. Então, parei ali no verbo acusar. Preposição apareceu, o por, apareceu alguma preposição aqui? Então, ele não tem código. Eu vou criar um novo. Sugiro que seja maior que. O próximo eu tenho que colocar. Já tenho. Y, porque é o quê? Não, o artigo que está aqui, ó. Aqui não é preposição mais artigo? Vai ser representado. Então vem o quê? X. Por que eu fiz isso? Porque a conjunção não apareceu ainda nenhuma. Chegou. W. Preposição. Olha uma preposição. Maior que, depois. W, pronome. Y, na, é em mais a. Maior que, Y, X, maior que,
Y, porque é um pronome. Agora, pensando nisso, eu queria que vocês fizessem a de baixo. Faz só o código, não precisa mais nada. Faz um código aí. Oi. Vamos lá. Aqui, vamos lá. O que é que vem primeiro aqui no código? Y. Aí, todo mundo acertou. Pronto. Jovem é o quê? X, W, maior que W, advérbio. Olha só, o advérbio não foi representado por um código modelo. Então, se ela não tivesse dado um código, eu poderia colocar qualquer símbolo. Eu não poderia colocar... Não, Y não pode, porque Y já é o pana. Porque já é. Então, o muito podia ser qualquer coisa. Um B, um T, um F. Mas eu vou pular do W, pulo para outro W, que é o pulou, que não tem representação para o advérbio. Tem? Então, verbo, preposição maior que, mais artigo Y, que é aqui, X maior que Y, porque maior que da preposição de, mais o ela, que é o Y. Não advérbio pulo, porque não tem Y, que é o A, que é o pronome, e W. W, maior que é uma preposição, W, e advérbio não põe nada. Essa foi a finalização. Gente, professor, isso aqui é muito difícil. Olha, isso aqui não é difícil. O difícil é você saber classificar a frase. Sabendo classificar a frase, com 5 opções dadas, pode ter certeza, dá para você conseguir algum meio termo. Comecemos aqui. Alguns dos que estiveram. Pensa comigo aqui. Alguns, nenhum, nada, ninguém, algo, alguém. Nós temos um pronome indefinido. Ele conta de forma vaga, imprecisa. Prestar atenção aqui numa coisa muito interessante, que é a expressão dos que. Dos que, aqui é o quê? O dos. De mais o quê? Eu vou primeiro quebrar a estrutura para analisar, que é de mais o quê? Mais os. Agora, saber o que é o os é que é outra questão. Vou colocar aqui preposição. Se você prestar atenção, eu tenho um os e depois dele eu tenho um que. E eu tenho aqui a minha famosa estrutura, que é a sequência O mais o que? Hein, gente? O mais que faz uma estrutura bem específica. Eita, olha. Isso ali foi que passaram tinta, aquelas tintas que não saem, permanente, e passaram álcool. Não pode passar álcool aqui. Olha o outro, não deu a mínima que eu disse. Vamos saber agora. Tem que explicar uma coisa aqui. Olha, vácuo total. Professor, fica aí na louça, não fala nada do quadro, não. Vou voltar aqui depois de uns gatos desses. Esse O vai ser um pronome demonstrativo, colocar sua abreviação, PD. E o que vai ser um pronome o quê? Relativo. A sequência O mais que constitui de pronome demonstrativo mais pronome relativo. Isso em 90% dos casos. E existem 2 exceções. Vocês sabem disso que eu já falei isso aqui na aula passada. Isso. Frases interrogativas. Tenho que colocar de novo para relembrar. E comparativas. Nessas frases específicas, eu vou ter a sequência de quê? De artigo mais o quê, gente? Mais pronome interrogativo. Interrogativo, tá aqui? E a outra eu vou ter um artigo mais o quê? Mais conjunção o quê? Comparativa. Tá vendo como é bom revisar? Conjunção comparativa. Vê se essa frase aí, alguns dos que estiveram presentes, transmite ideia de interrogação.
Transmite ideia de comparação? Não. Portanto, eu vou ter aqui que esse os é um pronome demonstrativo e o que será um pronome o que, gente? Relativo. Sequência bem específica. Tem como ser interrogativo, exclamativo, sem ter a pontuação? Tem. Exclamativo não, mas tem como ser interrogativo, que a gente chama de pergunta indireta. Tá. O que será que ele faz aqui? Não tem interrogação nessa frase. O que será que ele faz aqui? Pode ser um pensamento pessoal, subjetivo. Você não falou, você só pensou, é uma reflexão. O que será que ele está fazendo aqui? Ponto. É uma pergunta. E vai ser, sim, artigo mais pronome interrogativo. Vamos colocar aqui uma frase para a gente pensar o seguinte, ó. O que ele faz... Já comecei com F, ó. Faz. Tipo, o que é que ele faz da vida? O que ele faz? O aluno está tão treinado de forma equivocada que ele vai olhar para essa frase e dizer o quê, ó? Ah, é a sequência O seguida de... Naquelas aulas de português de 2 minutos que tem na internet. Aí vai o que aqui? Pronome demonstrativo mais pronome relativo. Quando na verdade esse O vai ser o quê? Artigo mais... Vai? Pronome o quê? Interrogativo. Posso pensar também, ó. Ele é mais alto do que eu. Ele é mais alto do que eu. Muita atenção na estrutura, que eu tenho sim uma ideia de comparação. Ele é mais alto do que eu. Vamos quebrar essa frase aqui. Do é a junção de quê? De mais O. E o O, se você prestar atenção, está seguido do quê? É claro que muita gente vai chamar de pronome demonstrativo mais pronome relativo, que na verdade não é. Esse O vai ser o quê? Um artigo, e esse que será chamado de? Comparativo. Não. Comparativo. Conjunção comparativa, porque é uma estrutura comparativa. Não. O que? Conjunção comparativa. Tá com o olho no peixe, outro no gato, não solta o celular? É o empresário aí do Juazeiro? Vá. Estiveram é o que? Não cutuca? Não. Estiveram, velho. Presentes é o que? Estar presente. É um adjetivo, gente. Estavam presentes aqui. Parece um advérbio, né? Parece muito. Mas você sabe que pelo plural aqui, você não pode dizer que é advérbio, não. Varia. Então, adjetivo. Começaram. Verbo. Falar é verbo. E esse A está entre verbos. Eu vou ter uma preposição. Em. Preposição. E o você. Pronome de tratamento. No material de vocês agora as questões, nós temos essa questão aí de 23 da banca. Vamos ler aí com gentileza, ó. Eu vou dar um tempinho para fazer as outras, mas eu quero fazer essa de imediato com vocês. Vamos ver o que é que está pedindo. Quantos artigos e quantas preposições. Então aqui na lousa, eu já vou começar aqui, ó. A e P. Tem essa técnica para quando você for fazer a prova. Está perguntando preposição, artigo. A e P, já faz isso. E vai fazendo a contagem. Comecemos. Este é o 3º ano, o qual... Então já tem o que aí primeiro? O 3º ano, o O, que é o artigo de ano. Vocês estão enxergando, não? Não, você não, não. Vamos colocar aqui O. Olha, para a gente facilitar, vamos contando por linhas quantos tem. Bota aí um artigo, um A. Nas outras vocês vão contando quantas preposições para a gente não se perder. Tem que estudar as aves. Então tem o que aí? Preposição, o em, preposição. Não, menino, que conversa é essa? É um artigo e uma... As aves. É, estudar as aves.
Então não é, já são 2 artigos e uma preposição? A segunda preposição é o de, ó, cerca de. Não é isso? Não só são 2 preposições até agora? Então, ó, estudar as aves em Comaro, em preposição. Aí a segunda é o de. Ah, é? Boa, então já vai 3 aqui, é ter que. Eu tinha passado aí, ó, verbo ter mais infinitivo, mais uma vez leva um gato aqui. 2, ó. Tá 2-1 aí pra ele, ó, viu? Ficar no 0 aí. Ter que estudar, verdade. Então, ó, eles, vamos revisar. Então, o primeiro artigo é o o, depois eu tenho a preposição que é ter mais verbo no infinitivo, 2. As aves é meu segundo artigo, em segunda preposição, de terceira preposição. Paramos aí. Cerca de 100 pássaros de cada vez, próxima preposição. E a maioria deles, a de a maioria artigo, deles de mais eles uma preposição, parece estar preparada para outra preposição. Para seguir para outra preposição, o hemisfério próximo artigo. O hemisfério norte, com penas novas, com preposição. Melhores para o voo, um de cada. Músculos reforçados e estoques de gordura, de preposição. Para preposição, a viagem. Contei certo? Então, 4, 5, 6. Tem 2 opções aí, A e C, né? É, mas eu tenho para e tenho A, né? É um de cada aí. 4, 4, 8, 9, 10, 11. C, 6 artigos e 11 preposições. Faça um restante aí, não sei se são 10. Vai lá, 2. Diz o seguinte, ó. Nas seguintes alternativas, as palavras sublinhadas possuem mesma classificação gramatical, menos. Não era comum usar determinados grupos. Perceba que esse A não pode ser artigo. Preste atenção que a palavra na frente é masculina. Não é verdade? A grupo. Se aí fosse um artigo, seria o grupo. Portanto, esse aí é uma preposição. Pode colocar preposição. O consumo refere-se a um modo de vida. Cara, olha o 1 lá na frente, bicho. Olha o artigo 1 ali na frente. Portanto, esse a é uma preposição. Refere-se a, exigido pelo verbo referir-se. Lá em cima é cobrado pelo adjetivo comum. O que é comum a. É uma regência nominal. Já nessa B é regência verbal. Quem se refere a. Eu só quero um cuidado de vocês, para alguns verbos, pós esses verbos, a gente já espera um a preposição. Por exemplo, os verbos que são chamados de locativos, que está até aí no material de vocês, ó, lá no início, ó. Verbos locativos. Aí embaixo desses verbos locativos, no último tópico, você coloca aí CVCI, que são quem? Chegar. Vai lá, Lucas. Chegar, voltar. O C. Comparecer. Ir. Retornar e regressar. Ou seja, todo verbo que dê ideia de locomoção, na frente dele você pode esperar um a que será uma preposição. Chegar a, voltará, comparecerá, ir a, retornará, dirigir-se a. Os verbos locativos pedem uma preposição. Então veja, que chega a homens. Uma outra coisa que você vai colocar aí na frente. O a no singular diante de plural, esse a vai ser uma preposição. A no singular diante de plural, o a é uma preposição.
viu um A no singular e a próxima palavra está no plural, pode ter certeza esse A é uma preposição. Letra D é o nosso gabarito, não é verdade? Porque o A está apontando para o substantivo feminino o que, gente? Percepção. Por que que a letra E não é o gabarito? Por que que a letra E não é um artigo? A no singular de antiplural. O A no singular de antiplural, o A é o quê? Preposição. Acertaram? Essa aí tá pesada. 3. Tá pedindo quantos artigos e quantas preposições. Então, vou lá embaixo, do lado, o que é que eu faço? A, P. E vamos contar. Pesquisadores foram convidados a vir. A vir. Convidados a vir. Esse A é uma preposição. Convidados a vir ao país. Preposição. Mais artigo, né? A mais O. Aí a original ainda quer? Oi? A original ainda quer? Essa É. questão Uhum. porque convidado a vir ao país, aí ainda no sentido de companheiro. Não era só o sentido mesmo, né? Aí o outro foi como. Era não? Ir ao país. Acho que não. Eu não entendi, Lucas. Não, eu estava só falando aqui, era uma dúvida. Só o sentido. Que divide É. em quatro entendimentos, mas de boa pode calcular. Eu me perdi. É ao país, eu contei isso aqui, o ao país. Sim, que é uma aqui. Eu pus o para. Não. Não pus, né? Então vai colocar o para agora. Para perguntar e entender como. Como é uma conjunção. Como esforços de pesquisa colaborativa pode promover a resiliência. Esse aí é artigo. Olha o substantivo resiliência na frente aí. E aí, preposição mais artigo da crase, não é? As atuais ameaças à identidades. A no singular de antiplural, preposição. Sim. Essa frase aqui, as, conta como se fosse preposição. É, preposição mais artigo. É as duas que contam, viu? Sim. A crase não é a junção de um A preposição mais um A artigo. Então aqui tem duas classes, viu? Então eu tenho 3, 4, 5, 6, né? 3 e 6. Letra B. Não é letra B, não? É. Quarta, pé fóssil aí, ó. Muitos dos que moram em Gitagata, eita porra, muitos dos que é de mais O e o que é comparativo? Tá comparando? Tu acha que tá? Muitos dos que moram em Gitagata foram enviados. Não. E nem tem interrogação. Então aí eu só tenho o quê? É na ordem, é artigo e mais preposição? Artigo e preposição. Ela é sempre assim, ela sempre se repete. Então vamos lá, só tem uma preposição aqui, que aí é pronome demonstrativo. Muitos dos que moram em Gitagata, outra preposição, foram enviados para lá, por serem tutis. A, artigo, né? Substantivo etnia. A etnia a qual passou a ser, passou o verbo, ser verbo, a entre verbos, preposição. Passou a ser perseguida após a, após preposição a artigo, dos Hutus, preposição mais artigo, dos Hutus ao poder, preposição mais artigo. De Ruanda, preposição, Ave Maria, nos em mais os, preposição e artigo, nos anos 60. Então eu tenho 5, 4 e 4, 8, 9, 10. 5 e 10. Letra D. Acertaram, não? Beleza mesmo?
B de batatinha. 5. Joseph. Um quarentão. Ó, de novo, bicho. Isso, artigo e preposição. Vai lá. Joseph. Um quarentão. Artigo. Um quarentão, o qual trabalha num. Não é o quê? É em mais um. Preposição, mas tá assustado o colega. Felipão tá assustado hoje. Quando franzir a testa, eu conheço aluno, bicho. Franziu a testa, é isso que porra que eu tô fazendo aqui. Bora. Num é em mais um, preposição mais artigo. Num. Num banco de investimentos. Começou a frequentar, entre verbos, preposição, né? O consultório, artigo, após, preposição, um artigo de preposição. Então eu tenho 4 e 5. Letra A, né? Vocês estão bem aí mesmo? Só dá para eu terminar de mandar o material para vocês lá pro domingo. O máximo estourando no domingo eu mando. Aí vocês vão ter que se programar para esse horário para vocês já fazerem em casa a atividade. Eu tô passando gato mesmo. Em vez de estar lá bebendo no domingo não é dia de beber não. É dia de estar assistindo Fantástico e para dormir. Né, Valesca? É gravado. Tu sabe que sai tu em todas as aulas anteriores? Né, Valesca? O pessoal já conhece tua voz. Diga Olá, pessoal. E aí, candidato, fale. E aí, candidato? Vai lá, o que é que está cobrando aí, candidato, na sexta? Ele pede a que seja pronome e preposição, respectivamente. Pronome e preposição. No ambiente profissional, há força. E é o quê? O A apontando para a força. Não, o A, artigo. Então não é letra A. A sociedade vive a exigir mais prisões. O mais completa prisões. É um pronome indefinido com função adjetiva, então pode ser letra B. Mais prisões e penas longas. A ressocialização aí é um artigo. Então não é B. Hominídeos os quais, pronome relativo, tiveram que ficar. E é uma preposição. Letra C. Verbo ter mais verbo no infinitivo. Questão difícil essa. D. Diante da epidemia da violência urbana a qual, aí é um pronome realmente, mas olha lá no final, para o conformismo e a apatia. É um artigo aí. Instituto Acesse, que dizem que é a cópia da banca de vocês. Instituto Acesse, a cópia, disse o seguinte, ele quer uma que tenha valor adverbial, ou seja, que não completa um substantivo. Tenha isso em mente. Para ter uma função substantiva, completa um substantivo. Não tem, valeu. Que não tenha valor adverbial. Então ele quer uma palavra que acompanhe o quê? O substantivo, não é? Que acompanhe o substantivo. Ele quer uma que não tenha valor adverbial. Então vai ter uma função adjetiva, não é isso? Um substantivo, porque ele quer uma que não tenha papel adverbial. Calma, vai lá. Letra A. O CCAA analisou dados de mais de 7.000 universidades. O mais está completando o substantivo universidade. Mais universidade. Portanto, aí tem função adjetiva. Beleza? B. Então é A, né? Porque veja, saldo positivo. A palavra positivo é o adjetivo de saldo.
E a palavra muito completa esse adjetivo. Palavras que completam adjetivos têm função quê? Adverbial. Os avanços maiores se deram nos cursos mais concorridos. O mais completa concorrido, que é adjetivo. Portanto, função adverbial. Os cotistas têm desempenho muito similar, muito completo, adjetivo similar, função adjetiva. Portanto, ficamos com A. 8. Ele quer uma que tenha... É isso? Que seja um advérbio, né? Na letra A, o muito está completando quem? Que é um substantivo. Portanto, função adjetiva. O muito, na letra B, completa fraca, que é o quê? Adjetivo. Portanto, função adverbial. Não é? Olha essa letra aí. Indicado no exemplo de advérbio. O muito é um advérbio de intensidade. O número cada vez menor. O número menor. Número menor. Menor completa o substantivo número, é um adjetivo. Embora com muito menos agressividade. O menos completa quem? Agressividade, e é um substantivo, é a agressividade, a fortaleza, o fortalecimento. O problema é saber se o termo é um substantivo ou não, né? Bota na frente de criança. Criança, agressividade, dá certo? Qual seria o adjetivo correspondente? É um substantivo. 9. Ave Maria, eu já estou com abuso de contar isso aí. Vamos de novo. Oi? A 8ª foi B. Não. É B. Função adjetiva. Não, gente, peraí. A 8 pedia que seja um advérbio. E a B é a única que completa um adjetivo. É a letra B, a 8. 9. Vamos contar aí. Graças a Deus é só artigo aí. Nessa primeira expedição, há apenas, esse é uma preposição. Porque apenas é um advérbio. Há apenas 3 quilômetros de mais A, da grande árvore, considerando a dificuldade, apontando para o substantivo dificuldade, de avançar em meio à mata, preposição mais artigo. Então vou contar como artigo aí. Os pesquisadores tiveram que desistir da empreitada. O A está aí nesse de mais A. Um bombeiro que os acompanhava. Esse os é um pronome. Não dá ideia de acompanhavam eles, acompanhavam os bombeiros? Que os acompanhava, ficou com uma espinha, um artigo, de peixe na garganta. 8. Letra D. Vocês terminaram? Conseguiram chegar até aí? Nessa fase aí? 10. Temos que aceitar que... Eita, que frase boa! Temos que aceitar ter ou haver mais verbo, então eu tenho preposição acidental. Aceitar isso, conjunção integrante. Preposição e conjunção, letra B de bola. Agora, bicho, isso aqui é uma banca muito safada. Olha essa letra A, como muita gente foi de A. Por quê? Temos isso, aceitar isso. É perfeito para ser letra A. Tá bom? Agora, a prova.